Primeira história. Halloween sempre foi uma data aguardada por um grupo de amigos: Sarah, Matt, Lisa e Tom. Eles adoravam assustar-se mutuamente, visitar casas mal assombradas e contar histórias de terror. Naquele ano, o Halloween promete ser ainda mais emocionante, já que um antigo amigo de infância de Matt, Daniel, estava na cidade para se juntar à diversão. Ele tinha uma confiança de mestre em contar histórias assustadoras. A noite de Halloween chegou com um céu estrelado e uma lua cheia brilhante. O grupo se reuniu na casa de Matt e começou a planejar sua aventura. Decidiram visitar uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade, que sempre foi considerada mal assombrada. Os rumores diziam que a mansão era o local de inúmeras mortes, mistérios e desaparecimentos. Equipados com lanternas, eles partiram em direção à mansão. Quando chegou, a atmosfera estava carregada de tensão. As portas rangiam e o vento uivava pelas janelas quebradas. Eles entraram com cuidado, explorando os cômodos sombrios e empoeirados. Encontraram velhas fotografias e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Parecia que a mansão tinha sido abandonada há décadas. Daniel, o mestre das histórias de terror, decidiu que era hora de contar uma história assustadora para aumentar ainda mais a emoção. Ele começou a falar sobre o antigo proprietário da mansão, um homem chamado Nathaniel Blackwood, que era um praticante de magia negra. Dizia-se que ele realizava rituais macabros no porão da casa, e a escuridão de suas ações havia deixado uma mancha permanente no local. À medida que a história de Daniel se desenrolava, os amigos conseguiram ouvir sussurros e ruídos inexplicáveis ao redor deles. Portas se fechavam em sigilo, sombras se moviam nos cantos dos quartos e passos eram ouvidos no andar de cima. O medo tomou conta deles, mas eles decidiram continuar explorando. Enquanto desciam as escadas em direção ao porão, uma voz sussurrava no ouvido de Sarah. Ela virou-se e viu uma figura pálida e vestida de branco, que desapareceu em um piscar de olhos. Os amigos entraram em pânico e correram para o porão, apenas para encontrar uma porta de porão completa com inscrições misteriosas. Determinados a desvendar o segredo da mansão, eles forçaram a porta aberta e ficaram horrorizados com o que encontraram. No centro do porão havia um círculo de velas acesas, um pentagrama desenhado no chão e estranhas inscrições nas paredes. No meio do círculo de velas havia um livro antigo, aparentemente escrito em sangue. Nesse momento, as velas se apagaram sozinhas, mergulhando o porão na escuridão total. Uma presença maligna começou a se manifestar, e eles ouviram risadas sinistras e suspiros frios ao seu redor. Tom tentou pegar o livro, mas uma força invisível o empurrou com força. Sarah e Lisa gritaram de medo. Percebendo que estavam em perigo, eles correram para fora da mansão, com a sensação de que estavam sendo perseguidos. Daniel teve que ser arrastado para fora do porão, onde estava hipnotizado pelo livro. Eles nunca mais retornaram à mansão Blackwood. Naquela noite de Halloween, o grupo de amigos experimentou algo que transcendia o medo convencional. Eles aprenderam que nem todas as histórias de terror são apenas histórias, e que lugares abandonados podem guardar segredos sombrios. Desde então, eles não conseguiram escapar das visões da mansão e da sensação de que Nathaniel Blackwood ainda estava à espera nas sombras, esperando por sua próxima vítima. O Halloween nunca mais seria o mesmo para eles, agora marcado por uma experiência aterrorizante que eles não puderam esquecer. Segunda história. Era uma noite de Halloween e um grupo de universitários decidiu participar de uma festa à fantasia em uma mansão antiga que supostamente era assombrada. Os amigos Alex, Emily, Michael e Lauren estavam ansiosos para uma noite cheia de diversão e sustos.
A mansão era majestosa e macabra, com velas acesas em todos os lugares, dando uma luz fraca e sombria a AOS corredores. Os convidados chegaram, todos com trajes de terror, prontos para dançar e celebrar a noite. A atmosfera estava carregada de excitação, mas também de tensão devido à reputação assustadora da mansão. Enquanto a festa estava a pleno vapor, um homem misterioso chamado Elias se aproximou do grupo de amigos. Ele usava um terno antiquado e tinha um ar sombrio. Ele começou a contar histórias sobre os fantasmas que assombravam a mansão, incluindo o espírito de uma mulher chamada Isabela, que havia morrido tragicamente na casa décadas atrás. Os amigos inicialmente acharam as histórias de Elias apenas parte da diversão da festa. No entanto, quando ele mencionou a sala trancada no terceiro andar, onde Isabela costumava viver, algo despertou sua curiosidade. Eles decidiram investigar por conta própria. Subiram as escadas até o terceiro andar, onde encontraram uma porta de madeira maciça com entalhes ornamentados. Tentaram abri-la, mas estava trancada. Michael, o mais corajoso do grupo, decidiu forçar a fechadura com um arrombador que encontrou nas proximidades. Quando a porta finalmente se abriu, os amigos entraram na sala escura e empoeirada. Logo, começaram a ouvir suspiros e soluços. A atmosfera tornou-se mais densa e uma figura feminina vestida em trajes da era vitoriana apareceu diante deles. Era Isabela, a mulher cujo espírito assombrava a mansão. Isabela revelou a trágica história de sua morte. Ela fora injustamente acusada de um crime que não cometeu e tinha morrido na prisão, com seu último desejo sendo voltar para a casa onde vivera feliz. Seu espírito estava preso na mansão desde então, incapaz de encontrar a paz. Enquanto Isabela falava, lágrimas de tristeza escorriam por seu rosto. Os amigos, apesar do medo inicial, sentiram compaixão por ela e prometeram ajudá-la a encontrar a paz. Eles procuraram por registros antigos na mansão que pudessem comprovar a história de Isabela e, eventualmente, encontraram evidências de sua injustiça. Juntos, os amigos realizaram um ritual de libertação para permitir que Isabela finalmente descansasse em paz. Enquanto o ritual se desenrolava, a mansão estremeceu e os amigos sentiram uma presença reconfortante. Quando abriram os olhos, Isabela havia desaparecido. A mansão já não parecia tão assombrada. Os amigos deixaram a festa e a mansão com um sentimento de realização, sabendo que haviam ajudado um espírito a encontrar a paz em uma noite de Halloween inesquecível. A mansão agora estava em silêncio, sem os lamentos de Isabela, e o grupo de amigos sentiu que haviam feito a coisa certa. O Halloween ganhou um significado especial para eles, lembrando-os de que nem todos os fantasmas são malévolos e alguns podem precisar de ajuda para seguir em frente. Terceira história. Há muitos anos, em uma pequena cidade no meio do nada, um grupo de adolescentes decidiu explorar uma antiga fábrica abandonada na noite de Halloween. A fábrica, que costumava ser um asilo no século XIX, era conhecida por histórias de pacientes insanos e experimentos macabros. Os amigos, Chris, Lisa, Mark e Vanessa, juntaram-se na entrada da fábrica com lanternas de bolso e coragem. A noite estava escura e uma densa névoa pairava ao redor do edifício. Eles penetraram na fábrica, seus passos ecoando pelos corredores vazios e assombrados. Conforme exploravam, começaram a ouvir risadas distantes e suspiros sussurrantes. As paredes estavam cobertas de manchas de mofo e palavras perturbadoras escritas em letras tortas. A cada corredor que avançavam, a atmosfera parecia ficar mais pesada e sinistra. Em certo momento, encontraram uma sala cheia de cadeiras de rodas antigas e camas enferrujadas. As correntes penduradas no teto balançavam,
fazendo com que parecesse que alguém ainda estava sendo torturado ali. Um arrepio gelado percorreu a espinha deles, mas eles continuaram a explorar. Ao chegar ao porão, descobriram uma série de celas isoladas. As portas estavam trancadas, mas Chris encontrou um antigo molho de chaves enferrujadas. Quando abriram uma das portas, foram recebidos por um frio extremo e uma figura pálida e esquelética que parecia ser o espírito de um antigo paciente. O espírito começou a gemer e murmurar palavras incoerentes, seus olhos vazios fixados em Chris. Quando tentaram fechar a porta, o espírito explodiu em uma fúria descontrolada, gritando e agarrando Chris. Ele gritou de dor enquanto as mãos frias do espírito o apertavam. Os amigos conseguiram finalmente fechar a porta, mas era tarde demais para Chris. Seu corpo estava coberto de marcas de garras e ele parecia ter envelhecido décadas em questão de segundos. Ele morreu ali naquele porão, seu corpo envelhecido e apodrecido. Aterrorizados, os amigos fugiram da fábrica, mas a presença maligna parecia persegui-los. Vanessa caiu em um poço escuro e foi engolida pelas sombras. Lisa foi arrastada por algo invisível, deixando apenas suas unhas riscadas nas paredes. Mark correu o mais rápido que pôde, mas foi encontrado morto no estacionamento, seu corpo mutilado. No final da noite, a fábrica silenciosa voltou à escuridão, com os gritos ecoando em suas paredes frias. A fábrica abandonada havia cobrado um preço terrível naquela noite de Halloween, e ninguém mais ousou se aventurar por lá. O lugar permaneceu como um monumento sombrio das mortes misteriosas que ocorreram naquele terrível Halloween. Um lembrete de que alguns lugares são melhor deixados em paz. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para mais histórias de terror como essa.